Boa noite a todos. Gratidão a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. Eu gosto sempre de falar isso, né? Oportunidade de nós estarmos aqui na casa, vindo essa noite para buscarmos equilíbrio, amor e, acima de tudo, coragem para continuar enfrentando as nossas batalhas, né? Eu só posso agradecer a Deus e a Jesus de um dia ter sido acolhido nessa casa, vim buscar tratamento por um problema de saúde, já faz 12 ou 13 anos, eu acho. Eu acabei ficando, aprendendo muito, me oferecendo para trabalhar de voluntário na casa. E estamos aqui hoje, fazendo uma troca de experiência, uma troca de aprendizado e uma troca, acima de tudo, de fraternidade, né? Porque, acima de tudo, a gente segue o Evangelho de Jesus, a doutrina de Kardec nos ensina os ensinamentos de Jesus, né? E é através dele, desses ensinamentos, que nós estamos evoluindo, nos aprimorando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso sofrimento na Terra. Eu vou fazer uma leitura de um texto que eu trouxe. A gente vai comentar um pouquinho sobre por que nós sofremos aqui na Terra ainda, né? E qual é o nosso destino. Antes de dar continuidade, tem alguém aqui que é a primeira vez que está chegando na casa ou não? Primeira vez? Seja bem-vindo à nossa casa. Você já é espírita ou não? Você já frequentava a doutrina espírita ou não? Tá. A doutrina espírita, ela é essencialmente cristã, tá? Como eu falei agora, a doutrina espírita, ela foge um pouquinho das práticas de outras religiões, porque ela é uma doutrina de estudo. Quando Kardec faz as pesquisas científicas sobre os fenômenos mediúnicos, ele acaba encontrando algumas respostas, né? E quando a gente começa a frequentar a doutrina espírita, nós também encontramos essas respostas. Então, parabéns pela sua escolha nesse momento. Eu tenho certeza que as suas futuras encarnações farão a diferença nessa sua escolha dessa encarnação aqui. Seja bem-vinda. E nós também. Continuamos então nessa nossa caminhada. E não tenho dúvida que antes de a gente colher os frutos, a gente tem que plantar algumas sementes, né? E nessa caminhada plantando sementes, nós infelizmente vamos encontrar espinhos nesse caminho. E a doutrina espírita, como eu falei agora, ela é muito esclarecedora. Através do Livro dos Espíritos, quando Kardec publica e traz 1013 perguntas, se não estou errado, de todas as ciências, de todas as dúvidas, de todos os questionamentos que a humanidade até então não tinha resposta. Então o Livro dos Espíritos é um livro que todo mundo tem que ler, que ele traz muitas respostas e nos impulsiona ao conhecimento. Então uma dica aqui que eu posso oferecer nesse momento também é que nós temos, todos nós, a necessidade de estar sempre estudando, tá? Sempre buscando novos conhecimentos e sempre buscando a revisão de conceitos. Eu já falei na palestra passada que nós somos hoje uma construção de tudo que nos foi passado nessa encarnação, mais a soma do que nós trouxemos nas encarnações passadas. Então, nesse momento aqui, o que nós somos hoje, né, boa parte disso é dos conceitos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos orientadores, dos nossos professores, e nós fomos construindo um pensamento. Algumas dessas coisas que nós recebemos como verdade, é legal que a gente reveja de vez em quando, porque o mundo está evoluindo, né? E os conceitos mudam. Quando eu falo rever conceitos, é que provavelmente cada um de nós já tem a sua verdade, né? Mas será que aquela verdade que eu tenho em mim hoje, ela é absoluta? Será que a gente pode pensar isso, que a minha verdade é absoluta? Será que o Edson, chegando aqui hoje para fazer palestra, vai trazer para vocês uma verdade, né? E se vocês acreditarem na verdade que o Edson está falando, está tudo resolvido lá fora? Não. Então, uma dica que eu passo nesse momento é que há necessidade do estudo, sim. A doutrina espírita nos convida a estudar, porque ela além de uma religião, ela é uma ciência e uma filosofia. Ok? Tá todo mundo bem? Legal? Vamos continuar a nossa jornada? Como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre o porquê dos sofrimentos nossos na Terra, né? E olha que texto interessante que eu recebi, eu achei interessante trazer para a gente refletir um pouquinho hoje. Nós sabemos que o nosso espírito hoje, eu falei agora há pouco, ele é uma soma
de conhecimentos, de bagagens que nós trouxemos de outras encarnações, mais a bagagem que a gente adquiriu aqui hoje, correto? Será que em todas as outras nossas encarnações a gente só fez coisas boas? Considerando que ainda a Terra nesse momento é um planeta de provas e expiações, sendo ainda um planeta de provas e expiações, nós encarnados somos imperfeitos. Nós ainda não temos aquela perfeição que gostaríamos de ter. Me veio à mente agora uma passagem que aconteceu aqui na casa, e eu gostaria de dividir isso com vocês também. O palestrante não é perfeito não, tá? Apesar de estar aqui conversando, falando, todos nós ainda temos os nossos defeitos. E falando sobre assim, as nossas imperfeições, um exemplo, alguns anos atrás, antes de vir para casa trabalhar numa quarta-feira, teve um conflito dentro da minha casa e eu tive uma pequena discussão com meu pai. Ele ainda era vivo naquela época. Essa discussão me trouxe um certo desequilíbrio e eu sabia que eu tinha que vir para casa trabalhar, né? E mesmo assim acabei vindo para cá. Mas eu cheguei aqui, tive a prudência de conversar com a Neuza. Falei: Neuza, aconteceu assim assim em casa hoje, eu acabei saindo de lá com um certo conflito e eu não sei se eu estou legal para trabalhar. Isso conversando com a Neuza na sala dela, né? Ela falou: fica aí, assiste a palestra, toma o passe, se você achar que você está melhor, você fica trabalhando, senão você não trabalha hoje. Tudo bem, tomei o passe, assisti a palestra, melhorei, equilibrei e tal, fiquei trabalhando na casa. No final da noite, quando o Frei saiu da sala do tratamento, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim: eu ouvi sua conversa na sala, né? Você não é tão perfeito como gostaria de ser. Ele me tirou um peso do ombro. Por quê? Nós temos hoje uma consciência das nossas ações, e isso o Espiritismo traz para a gente, né? Não adianta nada eu vir aqui na frente falar exemplos de boas ações e lá fora eu não praticar essas boas ações. O que eu faço no meu dia a dia, né? Então nós ainda somos imperfeitos. O nosso momento no planeta hoje ainda é imperfeito. Por sermos imperfeitos, ainda carregarmos algumas deficiências em nossa condição moral, na nossa forma de agir. A tendência nossa é que a gente vá planejando isso até chegar o momento que nós vamos chegar a ser um espírito perfeito, como é Jesus. Jesus é um espírito perfeito. Como é que Jesus chegou a ser um espírito perfeito? Se ele também é um espírito que foi criado como todos nós, simples e ignorante, com certeza passou por milhares e milhares de encarnações, centenas, dezenas de planetas, ele teve a experiência até chegar no momento em que ele atingiu a perfeição. Então nós hoje somos espíritos imperfeitos buscando a perfeição. Um livro interessante seria bom de todos nós ler, tivéssemos acesso a esse livro, A Caminho da Luz, do Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Esse livro, A Caminho da Luz, para quem não teve oportunidade de ler ainda, leiam. Eu gosto sempre de citar esse livro porque ele conta a história da formação do planeta Terra, desde a massa física, de onde veio os primeiros seres unicelulares, o surgimento do homem no planeta, os seres vivos, a vegetação, os reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no que nós somos hoje e para onde nós estamos caminhando. Leitura fantástica, que vale a pena ler, tá legal? E um outro livro também que é interessante sugerir, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro também escrito pelo Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, que conta quem somos nós, o povo brasileiro, aqui nessa nação hoje, que nós estamos fazendo aqui. Então, nessas poucas palavras que nós estamos falando aqui, nesses 10, 15 minutos, já são oportunidades de conhecimento, oportunidade de informação, para que a gente saia daqui com um pouquinho de bagagem, né? Será que aquilo que o Edson falou na palestra é da cabeça dele? Da onde que ele tirou essas informações? A doutrina espírita tem uma vasta literatura de ensinamentos. E ao mesmo tempo que a gente busca ensinamento intelectual, ensinamento na literatura, é uma forma de nós estarmos também administrando a nossa condição moral. Quando eu falo condição moral, nós estamos no planeta Terra hoje porque somos espíritos imperfeitos, viemos habitar o planeta Terra porque
existia essa necessidade de uma transformação moral e nós estamos chegando no limite dessa transformação. Tá? Então hoje o nosso trabalho aqui é o esforço pessoal de cada um, sair de casa, vir na palestra, assistir a palestra, participar dos trabalhos da casa, nos aproximarmos da doutrina espírita, para que nós consigamos sim dar um passo nessa encarnação. Né? Sem mais delongas, vamos entrar no texto, legal? A grande escola das criaturas e dos povos é o sofrimento. Quando eles se afastam do caminho reto e descamam para a decomposição moral, a dor, com o seu aguilhão, recoloca-nos no verdadeiro caminho. É necessário que o homem sofra para desenvolver a sensibilidade e a vida, sendo esta uma lei grave, séria e de proveitosas consequências. É preciso sofrer para sentir e amar, crescer e elevar-se. O que a gente pensa aqui, né? Será que a doutrina espírita prega o sofrimento? Vamos refletir um pouquinho. Penso que não. Será que se tudo fosse lindo, maravilhoso, se a gente não tivesse problema, não tivesse doença, não tivesse nenhuma dificuldade, a gente conseguiria entender o amor? Nós estaríamos aqui hoje nessa casa ouvindo alguém falando sobre evangelho, sobre doutrina espírita, ou eu estaria lá fora me divertindo, passeando, no clube, jogando bola, né? Tudo isso faz com que a gente reflita, né? E se eu estou aqui hoje é porque eu preciso de aprendizado, né? E eu estou tentando encontrar o porquê do meu sofrimento. Todos nós temos nossos problemas. O sofrimento domina os furores da paixão, desperta em nós as meditações profundas e revela às almas o que há de melhor, mais belo e mais nobre no universo: a piedade, a caridade e a bondade. Quem escreveu isso foi o Leon Denis. Tá? Leon Denis, ele foi preparado pelo plano espiritual para codificar o espiritismo caso Allan Kardec falhasse na missão dele. Tá? Graças a Deus Kardec não falhou, então Leon Denis já tinha sido preparado para esse trabalho da doutrina espírita. E a doutrina espírita chega no planeta num momento em que a Terra já tinha o merecimento desse conhecimento, né? Ou seja, a comunicação entre o plano espiritual e o plano encarnado. Não foi o espiritismo quem inventou, quem criou a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Se nós formos estudar também em outras civilizações, no Egito Antigo, outras religiões, já tem a crença na reencarnação. Então isso não é exclusividade do espiritismo. Tá? Não foi o espiritismo que inventou a reencarnação. Mas nós hoje temos essa possibilidade de discutirmos isso, de virmos na Casa Espírita. A Casa Espírita oferece, a Casa Francisco de Assis oferece curso de educação mediúnica, oferece curso para quem queira se aprofundar nesse conhecimento e também ter um pouquinho de bagagem para conseguir, inclusive, trabalhar de voluntário na casa. Todos nós temos potencial para um trabalho voluntário, um trabalho de fraterno, de ajudar o próximo. Então, vir falar, vir estudar e não praticar o amor ao próximo, e não praticar a obra que Jesus nos ensinou, não nos leva a nada. Então, a fé sem obras é morta, a gente já ouviu falar isso, correto? E a nossa história, né? Por que a gente chegou aqui nesse momento? Qual é a nossa história?